todos e sejam bem-vindos de volta para o terceiro bloco do Fevereiro no Flipper. Hoje o foco será no tempo que a Konami quase virou a Som Livre. Foi quando eles lançaram uma porrada de jogos musicais. Nas ondas do rádio, mais um episódio de História Revista. Tudo começou em 1997. Foi quando aconteceu o lançamento do Beatmania, o simulador de DJ. Esse era um mundo em que ainda se precisava mais do que um pendrive e um monte de MP3 para fazer o serviço. Todos esses que veremos aqui são jogos em que precisa ter ritmo e apertar as teclas na ordem e no momento certo. Tem até um ou outro que tem nome diferente, mas tudo volta para a mesma coisa, o ritmo. E hoje vai ser preciso também usar as músicas que fazem parte dos jogos. Tudo para fazer esse programa, não é apenas a música eletrônica que está tocando aqui. Esse é o barulho que faz um vídeo quando a monetização é desativada. Mas vale tudo para levar informação até vocês aí do outro lado. Mas enfim, Beatmania, o simulador de DJ. Primeiro tem que escolher uma música e depois vem o jogo, que se trata de tocar esse tecladinho e girar esse disco na ordem que os símbolos caem e acertam essa faixa na parte de baixo. Quanto mais acertos, maior a nota. Tem vários tipos de timing que o jogo registra, se o comando é dado no momento certo ou então com atraso ou adiantado. Se não for nenhuma dessas coisas, ele é perdido. E assim é que vai embora um combo que tem centenas de acertos seguidos. Os efeitos são bem legais, eles variam conforme a habilidade do jogador. E o sucesso se deve a terem feito uma boa seleção de músicas. Muitas eram conhecidas das boates e discotecas, só que eles acrescentavam também remixes assinados por DJs que eram bem famosos. Alguns eram exclusivos para os jogos, eles não tocavam nas festas por aí, pelo menos sem pedir autorização para Konami antes. E é o tipo de caminho que o jogo segue para se consagrar com os seus fãs. Eu não uso essa palavra de forma gratuita, foi mesmo sucesso de um tamanho que até hoje fizeram mais de 50 versões diferentes. Isso entre o Flipper, PlayStation 1 e 2, tem os portáteis que eram minigame próprio, ou então os portáteis do tipo WonderSwan e Game Boy Color. Provavelmente foram nessas versões em que eles colocaram pela primeira vez as músicas de anime, e isso acabou virando uma outra marca registrada da série. E depois entraram também músicas que eram os temas dos jogos da Konami e aí já viu, os fãs de outras coisas se meteram a conhecer o Beatmania por causa da curiosidade e acabaram entrando na onda também. E o que certamente ajudava a fazer tantas versões seguidas foi a simplicidade dos gráficos, que pouco mudaram através do tempo. Na parte sonora, sem contar a parte da produção que precisava de um estúdio, direção, aquela coisa toda, a máquina foi lançada em versões pequenas e grandes, sendo que a maior tinha até 10 caixas de sons diferentes espalhadas por todas as direções, e escondidos estavam 2 subwoofers, afinal as músicas são a estrela desse jogo. E para garantir a sua qualidade, o jogo era gravado em ROMs, como se faz com qualquer jogo aí, e as músicas eram colocadas num disco rígido. E a tela do jogo, que já falamos que os gráficos não eram muito elaborados, eram compensados com um show de luzes externo e placar eletrônico e o que mais conseguisse colocar. A série continuou com Beatmania 2 e 3, enquanto que o terceiro acabou em 2002, o segundo, que tinha mais botões e mais funções e mais coisas para se fazer, continua sendo lançado até hoje. Na verdade, o lançamento mais recente foi em novembro de 2013. Na data do lançamento desse programa, coisa de 3 meses que ele chegou, e provavelmente já estão trabalhando no próximo. E não tem cara de que essa franquia vai parar a qualquer momento. Por causa desse sucesso todo que o Beatmania e os outros musicais conseguiram, foi preciso que a Konami criasse um novo selo, era o Bemani, ou Bemani. E nele foram colocados todos os lançamentos do tipo. O Beatmania foi um. O outro foi o Dance Dance Revolution, que era aquele jogo de dança que os botões ficavam no chão e vale o mesmo esquema de apertar o botão na hora que as setas se encontram.
Tinham variados níveis de acerto, quanto mais certo o timing, a pontuação, os combos iam aumentando e o papo de sempre. Esse daqui também deu muito certo, não precisa nem falar isso. E quando os imitadores começaram a aparecer, eles se multiplicaram. Tanto as cópias e o Dance Dance Revolution lançavam várias versões seguidas dentro de um mesmo ano, sendo que cada vez eles tinham mais músicas conhecidas e remixes, no mesmo esquema que fizeram para o Beatmania. Em certo momento, para variar um pouco, eles inventaram para as versões caseiras um modo onde o jogador entraria com seu peso e altura e depois o jogo montaria um esquema de quanto ele teria que jogar a cada dia. Poderia ser por tempo ou por quantas e quais músicas eram as mais apropriadas para que ele jogasse e conseguisse manter a forma. E esse modo também tinha um acompanhamento com gráficos que mostrava o quanto o jogador progredia cada vez. Depois de mais um tempo, eles foram lá e mudaram também a jogabilidade. Foi quando eles lançaram uma versão que era para um jogador só. Aí as 4 setas do chão mudaram para 6. E novas versões começaram a aparecer que eram baseadas em variados temas. Teve um da Disney que eram com seus personagens desenhados, teve aquela do Mario que foi só no GameCube. Quem estivesse disposto a lançar o seu, eles iam lá e faziam. E dentro dessa família dos jogos de dança, eles lançaram depois um outro chamado Dance Maniac, que em vez de tapete era usado um sensor de movimento que o jogador ficava na frente. Essa jogabilidade de sensor foi usada também para um jogo de pistola, que também saiu só no Japão, mas que depois eles fizeram para o PlayStation 2 também. Hoje em dia o jogo ainda continua, e agora ele utiliza as funções de controle de movimento que nós vemos pelos videogames hoje em dia. Ele continua indo bem, e como tiveram lançamentos durante 2013, acredito que ele não sofreu um impacto muito forte depois que apareceu o Dance Central e o Just Dance, por exemplo. Como já foi falado, eles sempre enfrentaram de frente os imitadores que apareciam. Só que eles ganhavam porque os imitadores seguiam o esquema básico, nenhum deles era realmente um jogo novo. Mas se tem um que nós temos que falar aqui, foi a sua modificação desse Immolation, acho que é assim que se fala. Foi criado para o festival Burning Man e ele junta o jogo de dança e um lança-chamas, que era disparado toda vez que o jogador errava algum movimento. E melhor do que isso, ele não pode ficar, mas infelizmente nunca foi lançado para nenhuma versão caseira. Enquanto que os outros jogos mostrados aqui eram voltados para um público mais adulto, alguém viu que a galerinha mais nova também se interessava pelos musicais. E foi nessa hora que eles criaram um jogo só para isso. Ele se chamou Pop & Music. Era um esquema parecido com o Beatmania, só que sem aquela seriedade toda. Os controles são essa série de botões coloridos, que são bem grandes. E são assim porque é para jogar dando martelada e tapa mesmo. O tema do jogo era ser mais fofinho e bonitinho. Aí criaram uma série de personagens que são monstrinhos fofos e as próprias músicas são no mesmo estilo. Tem algumas versões que todas são músicas de desenhos. E que, como vimos no Beatmania, em algumas versões toda a lista é feita de músicas de abertura de desenho. E que, como já falamos lá no Beatmania, mais uma vez, funcionou muito para atrair a galera. E deu que muita gente foi pega de vez quando lançaram a versão do Game Boy que podia jogar onde quisesse, e não foi uma coisa da onda. Se nós olharmos bem, o jogo realmente ficou bom, se levarmos em conta também o seu hardware. Foi essa época onde o Game Boy Color conseguia fazer milagres. E agora, 3 lançamentos que podem resultar em polêmica. Em 1998, coisa de 7 anos mais ou menos, antes de aparecer qualquer Guitar Hero ou coisa do tipo, a Konami fez o Guitar Freak, que basicamente é o começo do que conhecemos. Os controles são a mesma coisa e o jogo também é a mesma coisa, só que com menos botões. O resto também funciona do mesmo jeito. Também foi lançado um pouco depois o Drummania, onde se tratava da mesma coisa, mas com uma bateria. Estes 2 jogos poderiam ser ligados para um multiplayer local no Flipper, como acontece nos jogos que conhecemos hoje. Só que eles não pararam por aí.
Também lançaram depois o Keyboard Mania. Agora era com teclados e acho que já adivinharam que também dava para conectar com os outros dois de guitarra e bateria e fazer um pequeno show no Flipper. A gente pensa nisso, será que o Flipper já não é barulhento o suficiente com jogos normais? Eles ainda vêm meter uma banda no meio? Deu que depois que apareceu o Guitar Hero, Rock Band e todos esses negócios aí, a Konami meteu um processo nos caras, mas parece que não deu em nada. A meu ver, a Konami teve razão em meter esse processo nos caras, porque eles realmente copiaram 90% do que eles tinham feito. Pensem que o controle do Guitar Hero é a sua maior inovação. O esquema dos botões, da palhetada, e que depois os caras foram lá da Harmonix e copiaram isso. Basicamente pegaram o mesmo jogo, deram uma remodelada, colocaram músicas mais conhecidas por pessoas no mundo inteiro e relançaram. Só que isso também já é uma outra história. E depois dessa vamos fechar essa última parte do nosso especial Fevereiro no Flipper. Dentro do tema de hoje tem ainda mais uns 2 ou 3 jogos que não entraram aqui porque eles foram lançamentos exclusivos só do Japão ou da Coreia. O que realmente é ir longe demais para falar de jogos que só tem por lá e são pequenas variações desses que nós vimos por aqui. São uma coisa bem segmentada mesmo e por isso vai ficar de fora dessa vez. Sendo assim, então vamos finalizar e pedir de novo um joinha, compartilhe o link, o Twitter, o Facebook e todo o resto que você encontra aí na descrição. Esse foi o final do Fevereiro no Flipper, nosso especial desse mês. Agora vou agradecer novamente pela audiência. Fica um abraço a todos e até a próxima.